Salve moçada, beleza? Conhecer e contar o número de espécies que existem no nosso planeta é uma tarefa muito difícil. Na verdade, a gente conhece menos de 20% delas. A gente conhece pequeninas bactérias, exuberantes borboletas, estranhos ornitorrincos e até complexos seres humanos. Mas o que faz que eles sejam tão diferentes? Então a pergunta de hoje é: por que a gente é assim? Até agora no nosso curso de Introdução à Biologia, vimos que um ser vivo é uma estrutura auto-organizada a partir de informações contidas em moléculas de ácidos nucleicos, e que para que essa organização aconteça, é necessário que os seres vivos obtenham energia do ambiente. Vimos ainda que inúmeras reações químicas encadeadas umas nas outras são responsáveis pela organização dos seres vivos, e que essas reações químicas são controladas por moléculas especiais de proteínas, chamadas enzimas. Para tentar responder a nossa pergunta, vamos entender como a estrutura de um ser vivo é definida. Já falamos que as informações que guiam a organização dos seres vivos estão codificadas nos ácidos nucleicos. Para todos os seres vivos celulares, ou seja, se desconsiderarmos os vírus como seres vivos, essas informações estão codificadas em moléculas de DNA, longas cadeias formadas sempre pelos mesmos 4 tipos de pequenas moléculas, que identificamos geralmente por 4 letras: A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Essas pequenas moléculas são os nucleotídeos, e estes estão ordenados em uma longa cadeia linear. Mas você deve estar se perguntando: como pode a informação estar codificada em sequências de pequenas moléculazinhas dentro de mim? É só lembrar como um telefone móvel ou um computador armazenam as informações digitais. Quando você acessa o YouTube para assistir esta aula, seu dispositivo eletrônico está recebendo uma sequência de sinais elétricos de diferentes amplitudes, que são representados por 0, quando a tensão é nula, ou 1, quando há tensão elétrica. Essa sequência não faria nenhum sentido se seu equipamento não soubesse decifrá-la e transformar a sequência em áudio e vídeo. Para nossa sorte, os equipamentos são construídos para fazer isso e podemos nos comunicar virtualmente e minimizar os impactos do isolamento físico neste momento de pandemia. Logo, se houver uma maneira de decodificar a informação, ela pode estar codificada em praticamente qualquer coisa. Lembra quando você aprendeu a ler? Você estava desenvolvendo uma maneira de extrair informação das letras em sequência. Os seres vivos possuem uma maneira de extrair informação de sequências de pequenas moléculas em uma grande macromolécula, o DNA. Para você ter uma ideia, nós podemos pegar um pedaço de DNA de uma célula humana e colocá-lo dentro de uma bactéria, ou introduzir um pedaço do DNA bacteriano em uma célula humana, e as informações serão lidas, interpretadas e até copiadas com sucesso. Isso porque esse mecanismo é praticamente o mesmo para todos os seres vivos que conhecemos. É o caso dos seres vivos transgênicos. Cientistas inserem genes de uma espécie em outra, com o objetivo de fazer com que uma espécie produza proteínas que ela não possuía antes. O mais antigo transgênico são bactérias, que receberam o gene da insulina humana para que este hormônio fosse produzido em larga escala por esses organismos e suprir a necessidade das pessoas com diabetes e que precisam receber doses dessa substância para controlar os níveis de açúcar no sangue. Como essa informação se transforma no ser vivo, então? Como vimos na aula passada, o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nos seres vivos e que as proteínas são as principais catalisadoras para quase todas as reações químicas dos seres vivos. Entender como as proteínas são produzidas pode ser a chave para a resposta da nossa pergunta inicial. Mas o que são exatamente as proteínas? Tirando a água, as proteínas compõem a maior parte da massa do nosso organismo. As moléculas de proteína, como as moléculas de DNA, são cadeias de pequenas moléculas. Assim como o DNA, elas carregam informações em uma forma de sequência, como a informação dos computadores ou como uma frase é escrita no código alfabético. As pequenas moléculas que formam uma grande molécula de proteína são os aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácidos. Os aminoácidos são constituídos de uma estrutura básica, que permite que eles se liguem uns aos outros. Além dessa estrutura básica, existe um radical que permite diferenciar um aminoácido dentre os 20 tipos conhecidos. Os aminoácidos ligados formam uma estrutura linear que se dobra, adquirindo uma forma tridimensional. Essa estrutura tridimensional é decisiva na função da proteína,
pois são os sítios formados por essa configuração que definem a função da proteína. Esses sítios permitem que as proteínas se liguem com alta especificidade a outras moléculas e catalisem reações químicas, dirigindo os processos químicos de seres vivos. Além de funcionarem como enzimas, catalisando reações químicas, as proteínas possuem outras funções, como a estruturação dos seres vivos, percepção de sinais, movimentos, sinalização química, transporte de substâncias, entre outros. Logo, é a sequência dos aminoácidos que define a estrutura tridimensional de uma proteína e, por sua vez, define a função específica de cada proteína. E quem define a sequência dos aminoácidos que formam essas moléculas que fazem quase todo o trabalho de organização da célula? Lembra da frase que já repetimos várias vezes nesse curso? Um ser vivo é uma estrutura auto-organizada a partir de informações contidas em moléculas de ácidos nucleicos? Pois é. Quem define a sequência de uma proteína é a sequência dos ácidos nucleicos. Porém, esse mecanismo não é simples e terá mais de uma aula sobre ele neste curso. Mas, resumidamente, para esta introdução à biologia, podemos dizer que o DNA é lido por enzimas, chamadas RNA polimerases, ou seja, proteínas que formam polímeros de RNA. Neste processo, são formadas moléculas de RNA, com uma sequência de nucleotídeos equivalente à sequência de um trecho de DNA. O RNA é um tipo de ácido nucleico, assim como o DNA, porém tem menor tamanho e possui apenas uma fita de nucleotídeos. Ela também é uma molécula mais frágil do que o DNA, não permanecendo muito tempo íntegra. Esse processo de formação de moléculas de RNA é chamado de transcrição. Em seguida, ocorre um processo mais complexo do que a transcrição, em que muitas dessas moléculas de RNA servem de molde para a síntese de proteínas. Como DNA e RNA são compostos por nucleotídeos e as proteínas, por sua vez, são compostas por outro tipo de molécula, os aminoácidos, chamamos esse processo de tradução. Nele, a sequência de nucleotídeos do DNA, que deu origem a uma sequência de nucleotídeos do RNA, ditará as regras de formação de proteínas com sequência de aminoácidos específicos, que, por sua vez, determinarão a sua organização estrutural e, então, a sua função. Comparadas a outros tipos de moléculas, o DNA é uma molécula grande, contendo informação para formar milhares de proteínas, mas apenas pequenos segmentos do DNA são transcritos em moléculas de RNA, e essas transcrições não ocorrem todas de uma vez. Há um imenso controle de quais partes serão transcritas em determinado momento. Cada segmento de DNA que pode ser transcrito representa um gene. Logo, podemos dizer que um gene é um segmento de DNA que servirá de molde para uma molécula que desempenhará alguma função no ser vivo. Para ficar claro, vamos usar o exemplo da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que está localizada nos glóbulos vermelhos dos mamíferos. Sua principal função é o transporte de oxigênio para todas as células do corpo. Sua estrutura é relativamente complexa, mas basta dizer que é composta por 4 subunidades de proteínas e 4 grupamentos que contêm o ferro. Diferentes genes são responsáveis por formar as subunidades da hemoglobina, mas uma simples substituição específica de um nucleotídeo no DNA dos seres humanos faz com que se forme uma hemoglobina diferente. A troca de bases nitrogenadas no DNA, ao invés de codificar a transcrição do aminoácido ácido glutâmico, irá então causar a produção do aminoácido valina, modificando sua estrutura molecular. Como a principal função da hemoglobina é o transporte de oxigênio para todas as células do corpo, pessoas portadoras desse gene modificado podem apresentar deficiência no transporte de oxigênio, além de outros sintomas. Os glóbulos vermelhos dessas pessoas, que deveriam ter uma forma circular, passam a assumir uma forma semelhante a foices. Por isso, essa condição é conhecida como anemia falciforme. Com esse exemplo, podemos perceber que a função específica de cada proteína depende de sua sequência de aminoácidos, e que esta, por sua vez, é especificada pela sequência de nucleotídeos do segmento de DNA correspondente, o gene que codifica para aquela proteína. É dessa maneira que o conjunto de genes contidos no DNA do indivíduo determina sua constituição molecular. Esse conjunto de moléculas formadas a partir de informações escritas no material genético é quem mantém a organização do ser vivo. Dizemos que os seres vivos são estruturas auto-organizadas porque o processo de construção das proteínas precisam de proteínas. Elas catalisam muitas reações químicas, inclusive aquelas para formar novas proteínas.
Esse ciclo de retroalimentação é a base da organização e da reprodução dos seres vivos. Então, a gente é assim porque a gente é fruto de diversos processos metabólicos guiados por proteínas. E essas proteínas têm a forma e a função que têm porque elas se baseiam na informação genética que a gente traz no nosso DNA. E essa estrutura que se baseia na informação do nosso DNA interage com o ambiente. E o ambiente tem uma grande parcela na composição de quem nós somos, mesmo nos seres vivos menos complexos. Mas a participação do ambiente se torna ainda maior quando se trata de seres humanos, de mamíferos, por exemplo, que têm um sistema nervoso capaz de aprender com as experiências, principalmente no nosso comportamento. A gente vai falar mais sobre isso em outras aulas do curso, diferenciando qual é a parcela do ambiente e qual é a parcela genética. Esse é um tema de grande discussão na biologia e que vale muito a pena a gente tratar dele. A gente não pode cair no determinismo genético, achando que os genes são suficientes para explicar todas as diferenças que existem nos seres vivos. Isso não é verdade. Existem grande parte das nossas características que nós herdamos do ambiente, como a gente vai ver mais adiante. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Como sugestão de leitura, eu vou recomendar mais uma vez o livro do Richard Dawkins, O Gene Egoísta, os primeiros capítulos pelo menos. Se você não leu ainda, como sugestão das aulas passadas, este é o grande momento para você ler, vai ajudar muito na compreensão do tema que nós abordamos aqui na aula. Além dele, eu vou deixar um link aqui embaixo de um pequeno excerto de um episódio da série Cosmos, chamado Coisas que as Moléculas Fazem. É muito importante você assisti-lo para entender um pouco mais sobre isso que nós estamos tratando aqui. Não esquece de se inscrever no canal, aperta no sininho para receber notificação toda vez que algum novo vídeo for postado e compartilha com os amigos. Como eu já disse, esta aqui pode ser uma maneira interessante de algum colega seu, de algum conhecido seu, aprender sobre ciências da natureza. Até a próxima!